O milagre que mudou a vida de Antônia, quando a fé venceu as varizes e a dor. Antônia Oliveira tinha 52 anos e uma dor que já não aguentava mais esconder. Há mais de uma década, as varizes em suas pernas tinham se tornado um pesadelo. Não eram apenas aquelas veias roxas e tortuosas que apareciam na pele, eram feridas abertas, inchaços que doíam ao menor toque e uma sensação de queimadura que a impedia de dormir. Os médicos tinham dito que eram varizes graves com úlceras venosas e que, se não fizesse cirurgia, ela poderia perder a mobilidade ou até mesmo ter uma trombose. Mas Antônia não tinha dinheiro para o tratamento. O pouco que ganhava como faxineira mal dava para pagar o aluguel e a comida dos 2 filhos, ainda mais depois que o marido a deixou por outra mulher, há 5 anos. Doutor, e se eu não puder operar? Ela havia perguntado, com os olhos cheios d'água, na última consulta no posto de saúde. Então a senhora vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. E vai piorar. Foi a resposta fria que recebeu. Antônia voltou para casa arrasada. Sentou-se na cadeira de plástico da cozinha, olhando para as pernas inchadas, enroladas em ataduras sujas de sangue. As lágrimas caíram sem controle. Como eu vou trabalhar assim? Como vou criar meus filhos? Ela já tinha pedido emprestado a vizinhos, já tinha vendido quase tudo que tinha de valor, mas nada adiantava. A dor era constante, como se alguém estivesse enfiando agulhas quentes em suas veias a cada passo. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta com um convite que mudaria tudo. Antônia, minha filha, você já foi na Igreja Universal? Lá tem um Deus que faz milagre, sim. Minha nora estava com um problema no útero, os médicos falavam que ia ter que tirar, mas ela foi na campanha da Fogueira Santa, orou com o pastor, e hoje está grávida de gêmeos. Deus é poderoso, minha irmã. Antônia ouviu, mas no início duvidou. Igreja? Eu já rezei tanto e nada adiantou. Mas a dor era insuportável, e ela não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, mesmo com vergonha das pernas inchadas e das feridas aparentes, ela se arrastou até a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima, no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. O templo estava lotado. O coro cantava com força, e Antônia sentiu algo diferente no ar, uma energia que ela não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu o coração acelerar. Ele falava sobre pessoas que tinham sido curadas de doenças terminais, sobre famílias restauradas, sobre dívidas pagas por milagre. Deus não é Deus de impossíveis? Ele pode tudo. Mas ele quer ver a sua fé em ação. Gritava o pastor, com a voz cheia de unção. Antônia chorou. Quando chegou a hora da corrente de oração, ela se levantou, mesmo com medo do que os outros iriam pensar. O pastor a chamou para a frente, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solta essa mulher. As veias de Antônia são restauradas agora, pelo sangue de Jesus. Ela sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor ungiu suas pernas com óleo consagrado e mandou que ela andasse em volta do altar, declarando a cura. Antônia obedeceu, mesmo com dor. A cada passo, ela repetia: estou curada. Jesus me curou. Naquele dia, ela também participou da campanha da Fogueira Santa, escrevendo seu pedido em um papel e queimando no fogo simbólico, como símbolo de que Deus consumiria aquele problema. O pastor explicou que a fé sem obras é morta, e que ela precisava semear sua fé e então, mesmo com pouco dinheiro, Antônia deu uma oferta de R$ 20, tudo que tinha na bolsa, como um ato de confiança em Deus. Os dias seguintes não foram fáceis. A dor ainda estava lá, e Antônia chegou a pensar: será que Deus não me ouviu? Mas ela não desistiu. Toda noite, antes de dormir, ela colocava as mãos nas pernas e orava. Participou de todas as vigílias de oração que pôde, mesmo chegando em casa às 2 horas da manhã, exausta. Os obreiros da igreja ligavam para ela, incentivando-a a não fraquejar. Irmã Antônia, a sua cura já está decretada. Só não desista agora. Dizia a obreira Ana, com voz firme. Até que, na 3ª semana, algo aconteceu. Ela acordou uma manhã e, ao colocar os pés no chão, não sentiu a dor costumeira. Assustada, tirou as ataduras e olhou, as feridas estavam fechando.
As veias, antes inchadas e roxas, estavam mais claras. Ela correu para o espelho e chorou. Não era sua imaginação, as varizes estavam sumindo. No culto daquele domingo, Antônia subiu ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ela mostrou as pernas para toda a igreja. Eu vim aqui há um mês arrastando os pés, com dor, sem esperança. Mas Deus me curou. Olhem. Não tem mais ferida, não tem mais inchaço. Os médicos falavam que só com cirurgia, mas Jesus fez o impossível. A igreja explodiu em glórias. O pastor abraçou-a e disse: Isso é o poder de Deus, minha irmã. Você creu, você persistiu, e ele te honrou. Antônia nunca mais teve problemas com varizes. Os médicos, quando a viram meses depois, ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas ela sabia a explicação, era fé. Era o Deus que opera milagres na Igreja Universal. Hoje, Antônia é uma das mais fiéis frequentadoras do templo. Ela dá seu dízimo e ofertas com alegria, porque sabe que quem honra Deus, Deus honra. Seus filhos, que antes viviam em meio a privações, hoje têm comida na mesa e ela até conseguiu comprar uma motinha usada para trabalhar como entregadora, aumentando sua renda. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a restauração da sua alma. Antônia aprendeu que, não importa quão grande seja o problema, Deus é maior. Ela descobriu que a fé não é só pedir, é agir, é persistir, é confiar mesmo quando não se vê a saída. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um, ela costuma dizer, abraçando as pessoas que chegam à igreja com o coração partido. Basta crer. Basta não desistir. E assim, a história de Antônia se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, onde a fé move montanhas, e onde ninguém sai da mesma forma que entrou. Antônia não imaginava que sua vida se transformaria também em uma missão. Depois de receber tanto, ela sentiu um chamado no coração para ajudar outros que, como ela, chegavam à igreja arrasados pela dor e pela falta de esperança. Começou a participar dos grupos de oração como intercessora, colocando as mãos sobre os enfermos e falando com uma convicção que só quem já viu o milagre de perto pode ter. Um dia, uma jovem chamada Marisa chegou à CCB arrastando os pés, o rosto marcado pelas noites em claro. Seu filho de 5 anos, Lucas, estava com uma doença rara nos rins e os médicos já tinham dito que a única solução era um transplante, mas a fila de espera era longa, e o tempo do menino, curto. Marisa chorava sem parar, segurredando uma foto do filho no colo. Foi então que Antônia se aproximou. Minha filha, eu também já chorei assim, disse ela, segurredando as mãos trêmulas de Marisa. Mas Deus não desistiu de mim, e não vai desistir de você. Vamos orar? Elas se ajoelharam juntas no altar, e Antônia orou com uma fé que contagiou até os que estavam ao redor. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis, foi um clamor de mãe para mãe, de quem já esteve no fundo do poço e sabe que só Deus pode tirar alguém de lá. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja aos pulos. O telefone tinha tocado de madrugada, um rim compatível tinha aparecido. Não estava na fila, não era de nenhum doador cadastrado, era de uma mulher que, depois de ouvir o testemunho de Antônia em um culto transmitido pela internet, decidiu doá-lo para qualquer criança que precisasse. Lucas foi operado com sucesso, e hoje corre pelos corredores da igreja, brincando enquanto a mãe agradece a Deus com lágrimas de alegria. Foi você que me deu esperança, Marisa dizia a Antônia, abraçada a ela. Mas não foi eu, minha filha, respondia Antônia, sorrindo. Foi Deus, que usa a gente quando a gente se deixa usar. E assim, o ciclo do milagre continuava. Antônia, que um dia entrou na igreja com o corpo doente e a alma vazia, agora era instrumento de bênçãos na vida de outros. Ela aprendeu que o milagre não é só para quem recebe, é também para quem se dispõe a ser canal da fé. Hoje, quando as pessoas perguntam como ela conseguiu superar tudo, Antônia aponta para o altar e diz: Não foi força minha, foi a força de aquele que habita neste lugar. Aqui, Deus não só ouve, ele age. E quando ele age, ninguém fica igual. Naquele mesmo domingo à tarde, enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, Antônia sentiu um chamado no coração. Não era uma voz, mas uma certeza que ardia dentro dela: você precisa voltar àquele hospital. Ela hesitou por um instante. Afinal,
já tinha feito sua parte, não é? Marisa e o pequeno Davi estavam salvos, a família reunida, a fé renovada. Mas a sensação não passava. Então, sem entender muito bem, pegou sua Bíblia, beijou o marido na testa e saiu em direção ao hospital municipal. Ao chegar lá, subiu até o quarto onde Davi tinha ficado internado. A porta estava entreaberta, e do lado de fora, uma mulher chorava baixinho, encostada na parede. Era Dona Clara, a avó de uma menina de 9 anos chamada Sofia, que lutava contra uma doença rara nos rins há meses. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. Minha neta não aguenta mais, irmã, Dona Clara soluçou ao ver Antônia. Ela pede para ir para casa, mas eu não quero levar ela assim, não assim. Antônia não tinha palavras. Só sabia que não era coincidência estar ali. Entrou no quarto e viu Sofia, magrinha, pálida, com os olhinhos fundos, mas com um sorriso fraco quando a avó a apresentou. Você é daquela igreja que todo mundo fala, né? A menina perguntou, com voz rouca. Aonde Deus faz milagre? Antônia se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mãozinha gelada de Sofia e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou preparadas, foi um clamor do fundo da alma, como quem sabe que está falando diretamente com o Pai. Pediu por misericórdia, por um sinal, por mais tempo. E enquanto orava, sentiu algo quente percorrer seus braços, como uma corrente elétrica suave. De repente, Sofia suspirou fundo. Seu peito, que antes subia e descia com dificuldade, começou a se mover com mais leveza. A cor voltou ao seu rosto em questão de minutos. Ela sentou na cama, espantada, e tocou a própria barriga. Vó, não dói mais, disse, com os olhos arregalados. Dona Clara gritou, chamou os enfermeiros, que vieram correndo com os aparelhos. Os exames mostravam o impossível, os rins de Sofia estavam funcionando normalmente. Não havia explicação médica. Só havia um milagre. Quando a notícia se espalhou, o hospital ficou em polvorosa. Médicos, enfermeiros e outros pacientes vieram até o quarto, alguns incrédulos, outros chorando. Um dos médicos, que era cético, apenas balançou a cabeça e murmurou. Isso não tem lógica, mas eu vi. Sofia, agora cheia de vida, pulou da cama e abraçou Antônia com todas as suas forças. Eu sabia que Deus ia me curar. Ela riu. Todo mundo falava que era para eu vir aqui na igreja de vocês. E foi assim que, no domingo seguinte, a família inteira de Sofia estava na congregação cristã no Brasil. Dona Clara, que nunca tinha pisado numa igreja, agora cantava os hinos com lágrimas de gratidão. O médico cético, que foi convidado por curiosidade, saiu do culto com a Bíblia na mão, balbuciando que precisava entender melhor aquelas coisas. Antônia, mais uma vez, viu o poder de Deus se manifestar através dela não porque fosse especial, mas porque se deixou usar. E cada vez que olhava para Sofia, correndo pelos corredores da igreja ao lado de Davi, ouvia Dona Clara abraçada aos irmãos em Cristo, ela entendia melhor aquela verdade simples. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E na CCB, onde a fé é viva e a oração é sincera, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. Porque quando o povo de Deus clama com o coração, o céu responde. Sempre. Naquela mesma semana, enquanto a notícia do milagre de Sofia se espalhava pela comunidade, um homem chamado João Batista chegou à porta da igreja arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço e pelas noites em claro. Ele era conhecido na região como um homem de poucas palavras e muitas brigas, sempre com um copo na mão e um olhar perdido. Muitos o evitavam, mas Antônia, ao vê-lo parado na entrada, sentindo-se deslocado entre as famílias que chegavam para o culto, não hesitou. Aproximou-se com um sorriso e estendeu a mão. Entre, irmão. Aqui tem lugar para você. João Batista olhou para a mão dela, suja de terra e cheirando a cachaça, e por um instante pensou em virar as costas. Mas algo naqueles olhos, uma mistura de paz e firmeza, o fez balançar a cabeça e seguir adiante. Sentou-se no último banco, encostado na parede, como se quisesse se esconder. Mas Deus não deixa ninguém se esconder por muito tempo. O culto começou, e enquanto os irmãos cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, João Batista sentia o peito arder. Cada palavra parecia atingi-lo como um golpe, não de condenação, mas de convite.
Quando o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo, ele abaixou a cabeça, e as lágrimas, que há anos não vinham, molharam suas mãos calejadas. Não foi um choro alto, nem dramático. Foi silencioso, como a chuva que cai sobre a terra seca e não faz barulho, mas transforma tudo. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, João Batista não se moveu. Mas Antônia, que o observava desde o início, sentiu o Espírito Santo lhe dizer: vá até ele. Ela se aproximou e, sem dizer nada, colocou a mão em seu ombro. Foi o suficiente. Eu não sei se mereço, ele gaguejou, a voz rouca. Ninguém merece, irmão. Por isso é graça, respondeu Antônia, com a mesma simplicidade com que falava de pão e água. Deus não está esperando você se arrumar para entrar. Ele quer te arrumar por dentro. João Batista aceitou o convite para ficar na igreja depois do culto. Os irmãos não o julgaram quando ele pediu um café preto, sem açúcar, e tremia ao segurar a xícara. Ninguém mencionou o cheiro de álcool que ainda impregnava suas roupas. Em vez disso, um jovem chamado Mateus, que também tinha sido libertado das drogas, sentou-se ao seu lado e começou a contar sua própria história. Não como quem dá lição, mas como quem oferece uma saída. Eu também achei que não tinha jeito, disse Mateus. Mas aqui, irmão, a gente aprende que Deus faz jeito onde não tem. Naquela noite, João Batista não bebeu. Pela primeira vez em anos, ele dormiu em um colchão limpo, na casa de um irmão da igreja que se ofereceu para abrigá-lo. E quando acordou no dia seguinte, o sol parecia mais claro, como se uma névoa tivesse sido tirada de seus olhos. Mas o maior milagre ainda estava por vir. 3 dias depois, durante um culto de oração, João Batista se ajoelhou no altar. Não foi por pressão, nem por show. Foi porque, pela primeira vez, ele sentiu algo dentro de si se quebrar não como dor, mas como alívio. E quando os irmãos impuseram as mãos sobre ele, ele começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era como se algo pesado estivesse saindo, como se correntes invisíveis se partissem. Eu quero ser livre, foi tudo que conseguiu dizer. E Deus ouviu. Nos dias que seguiram, João Batista não sumiu. Pelo contrário, ele começou a aparecer todos os dias na igreja, primeiro só para ficar no fundo, ouvindo. Depois, para ajudar a arrumar as cadeiras. Em seguida, para participar dos estudos bíblicos. Não foi fácil. Houve recaídas, momentos de fraqueza, dias em que a tentação batia a porta como um credor implacável. Mas cada vez que ele tropeçava, havia um irmão para estender a mão, uma irmã para orar por ele, um pastor para lembrá-lo: a luta é real, mas a vitória já está garantida. 6 meses depois, quem visse João Batista na porta da CCB, sorrindo e cumprimentando os irmãos com um aperto de mão firme, não reconheceria o homem que chegará arrastando os pés. Ele agora liderava um grupo de apoio para dependentes químicos, usando sua própria história para mostrar que a mudança era possível. E toda vez que um novo irmão chegava com o mesmo olhar perdido que ele teve um dia, João Batista se aproximava e dizia: Eu já estive onde você está. Mas aqui, irmão, a gente aprende que Deus não desiste da gente. Nunca. E assim, mais uma vida era transformada. Mais um milagre se tornava realidade. Porque na CCB, a fé não é só teoria. É prática. É mão estendida, é porta aberta, é oração que sobe e bênção que desce. É o lugar onde os quebrantados encontram força, os perdidos encontram caminho, e os que pensavam não ter mais esperança descobrem que, em Deus, tudo pode ser restaurado. E o melhor de tudo: isso não é exceção. É regra. Porque quando o povo de Deus se une em amor e obediência, o sobrenatural se torna natural. E os milagres? Eles não param. Eles só começam. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a vida de Maria Aparecida parecia ter chegado ao fim antes mesmo dos 40 anos. Viúva, com 3 filhos para criar e um diagnóstico de câncer em estágio avançado, ela sentia que o peso do mundo havia caído sobre seus ombros. Os médicos davam poucas esperanças, e as contas se acumulavam mais rápido do que ela conseguia pagar. Foi quando uma vizinha, irmã da CCB, bateu à sua porta com um prato de comida e uma palavra que mudaria tudo. Minha irmã, Deus não te abandonou. Venha conosco na igreja. Lá, você vai ver que ele ainda faz milagres. Maria Aparecida foi mais por educação do que por fé.
mas ao entrar na congregação cristã no Brasil, algo dentro dela começou a se mexer. O coro dos irmãos cantando hinos de louvor, as mãos levantadas em oração, a simplicidade e a pureza daqueles que ali estavam, tudo isso a fez lembrar da fé que havia perdido há tanto tempo. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que os enfermos se levantassem para a oração, ela hesitou. Mas uma força maior a fez se levantar, trêmula, com lágrimas nos olhos. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e oraram com uma fé que Maria nunca havia visto antes. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, era uma certeza que vinha do fundo da alma. Quando a reunião terminou, ela sentiu algo diferente. Uma paz que não fazia sentido diante do diagnóstico, uma esperança que não vinha dos médicos, mas de algo muito maior. Nos dias seguintes, Maria Aparecida continuou frequentando a igreja. Os irmãos a visitavam, oravam com ela, traziam comida para seus filhos e, acima de tudo, lhe davam algo que ela não tinha há anos: dignidade. Não era caridade vazia, era amor verdadeiro, daquele que só vem de quem entende que servir a Deus é servir ao próximo sem esperar nada em troca. Uma semana depois, ela voltou ao médico para mais um exame. O resultado deixou até os profissionais de saúde sem palavras: o tumor havia reduzido drasticamente. Em poucas semanas, estava quase imperceptível. Os médicos chamavam de a remissão espontânea, mas Maria Aparecida sabia a verdade: aquilo era um milagre. Um milagre que não veio de remédios, nem de sorte, mas da mão de Deus, que ouviu as orações de um povo que não desiste de acreditar. Hoje, Maria Aparecida não só está curada, como se tornou uma das irmãs mais ativas da congregação. Ela ajuda outras mulheres que passam pelas mesmas dores que ela já viveu, sempre com o mesmo conselho: minha irmã, se eu estive no vale da sombra da morte e Deus me tirou de lá, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta você dar o primeiro passo. Aqui, a gente não ora por milagre. A gente ora com milagre, porque Jesus já venceu a morte por nós. E assim, como João Batista, como tantos outros que encontraram na CCB não apenas uma religião, mas uma família, Maria Aparecida se tornou mais uma prova viva de que, onde há um coração quebrantado e uma igreja que ora, Deus age. Não como exceção, mas como regra. Porque quando o povo se une em santidade, obediência e amor, os céus se abrem, e o impossível se torna apenas mais uma história para ser contada e mais uma alma para louvar. O milagre que não termina. Anos depois, Maria Aparecida viu o fruto da sua fé. Sua filha, que os médicos disseram que nunca andaria, deu os primeiros passos no dia do batismo nas águas. Não foram passos trêmulos, mas firmes, como se o próprio chão a sustivesse. A congregação explodiu em lágrimas e louvores, e Maria soube: aquele não era o fim do milagre, mas o começo de uma vida que agora testemunharia do poder de Deus. Hoje, a jovem, que carrega o nome da mãe, Maria, como herança e promessa, serve ao lado dela no trabalho com mulheres quebrantadas. Juntas, elas repetem a mesma verdade que a salvou: Deus não nos tira do vale para nos abandonar na vitória. Ele nos transforma no vale para que, ao sairmos, sejamos luz para outros que ainda estão nas trevas. A lição que fica. O milagre não estava apenas na cura física, mas na cura da alma que fez Maria Aparecida enxergar sua dor como uma ponte, não um abismo. Ela aprendeu que a fé não é esperar por um Deus distante, mas caminhar com Ele mesmo quando o caminho parece sem saída. E que a igreja não é um lugar para espectadores, mas para guerreiros que se levantam uns pelos outros. Porque no fim, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós e, através de nós, pelos outros. E assim, a história de Maria não terminou. Ela se multiplica, toda vez que uma mão estendida encontra outra, e um coração quebrantado descobre que, na CCB, ninguém chora sozinho. Porque onde a oração sincera e amor em ação, o céu não fica em silêncio. Ele responde. Sempre.